Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Olha só, hoje, especificamente, eu estou sem energia. Então é provável que você receba o vídeo, além de um pouco mais tarde, a gente sofra um pouco com a questão da iluminação. E a questão sombra, né? Porque tem uma janela aqui que talvez comprometa a visibilidade, né? Sua quando você for assistir o vídeo. Então, assim, o tema de hoje, mas eu espero que você possa, mesmo que não apareça aqui o meu rosto, para vocês conseguindo ouvir minha voz, já é o suficiente. Olha só, o tema da lição de hoje, 15 de agosto, discurso cheio de graça que edifica a unidade. Que discurso seria esse? Edificação tem a ver com construção, tem a ver com reforma, tem a ver com aquilo que vai ser erigido. Então, assim, um discurso cheio de graça que constrói a unidade, que edifica a unidade. E a unidade é o que faz parte de um todo, né? Somos membros de um corpo. O corpo é a unidade. Nós somos membros desse corpo. Eu, você e tantos outros. Então, assim, o texto que Paulo, aqui o autor colocou, Efésios 4, 25 a 29, ele salienta, pelo menos, irmãos, três tópicos que eu achei de suma importância. Que tópicos são esses? Primeiro, ele fala que deixa a mentira, né, e fale a verdade. Primeiro ponto, a hipocrisia é algo que ofende a Deus extremamente. E a Bíblia fala, né, os limpos de coração verão a Deus, que não haja nenhuma mácula, nenhuma mentira. A gente sabe, irmãos, que na Bíblia, Deus o Pai é a verdade, Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, né? E você encontra isso em Jeremias 10:10, Deus é a verdade. João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade, Jesus falando dele. 1 João capítulo 5 e o verso 16, quando fala assim, o Espírito Santo é a verdade. Sofonias 3, verso 13, fala que o remanescente de Israel não cometerá iniquidade ou mentira, não falará mentira. Então, de acordo com Sofonias, os filhos de Deus que fazem parte do remanescente não irão mentir. Mais à frente, você encontra no capítulo 14 do Apocalipse de que os 144 mil não terão mentira em sua boca. Então, Paulo aqui é muito enfático em relação a isso. Quando Colossenses repete aqui esse mesmo texto, em Colossenses 3, verso 9, ele chega a descrever assim: e não mentais uns aos outros, porque vocês já se revestiram do novo homem. Então, aquele que na verdade mente, vive na vida velha. E Paulo fala sobre a eficácia, a importância dessa mudança. Um outro ponto aqui na lição, ele fala sobre a ira. É o primeiro ponto. E a ira aqui, que ele descreve, é, é o descontrole emocional. Irmãos, quando a gente vai para a origem da ira, a primeira expressão de ira na Bíblia é em Apocalipse. Mas deixa eu só explicar aqui a primeira expressão, porque fala que houve uma ira de alguém que iniciou toda a ira que existe na Terra. Quando fala assim, irou-se o dragão contra a mulher. A ira, de onde vem? A ira faz parte também das obras da carne, de onde todos aqueles que alimentam a ira não herdarão o reino dos céus. É tanto que ele fala, irai-vos e não pequeis. Paulo não isenta a possibilidade da ira, mas ele é contra o que a ira pode levar você a fazer. Por isso que ele fala, né, que a ira, quando não controlada, se dá lugar ao diabo. A primeira pessoa na Bíblia que a gente encontra com esse sentimento é Caim. Quando ele fala assim, irou-se ele fortemente contra seu irmão e o matou. Então você nota qual a condição que a ira nos traz e quão maléfico é aquele que alimenta. O outro ponto, ele fala sobre não roubar. É o quarto ponto. E esse quarto ponto, ele chega a descrever que vocês devem usar mãos santas. Então, assim, mas use mãos para trabalhar. Então, com a mesma mão que rouba, ele quer que deixe de roubar. É interessante porque o autor aqui, ele faz menção a Ananias e Safira. E olha que Ananias e Safira cometeram vários pecados, dos quais estão aqui. Ele mentiu, ele roubou e ele cobiçou. Né? Foram três pontos básicos que a gente pode descrever de Ananias e Safira. Mas dentro desse enquadrado aqui, a gente nota a expressão, até a palavra sem fundamento. Uma palavra que foi dita, como está aqui, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. Quando ele chega para falar com Pedro, Ananias e Safira, e conversa com ele, e Pedro dá a ele a oportunidade de eles confessarem. Primeiro Ananias fala assim, não, vendemos portanto aquele preço a nossa propriedade. E então ele fala assim, por que encheu Satanás o teu coração? A palavra que ele disse foi uma palavra de torpeza, uma palavra, na verdade, podre, sem fundamento, e a palavra torpe quer dizer isso. E quando eu vou para um texto de
Romanos 1, verso 27, no nosso português, quando fala do homossexualismo ali, é dito que homem com homem causando torpeza, causando loucura. Se eu for levar a mesma significação, embora eu não conheça o texto grego em Romanos, teria que dar uma olhada, se fosse levar no português o que acontece com o homossexualismo, a torpeza, e a torpeza aqui da palavra torpe, são coisas sem fundamento, são coisas de fato contrário à sã verdade. O Deus estabeleceu um relacionamento, e eu tenho até receio de falar isso e depois não causar algum desconforto, entre homem e mulher. O que passa disso não tem embasamento bíblico. E embora os homossexuais devam ser extremamente respeitados e aceitos na sociedade, claro, ele nunca pode ser padrão para a família. Porque Deus criou o relacionamento homogâmico, né? Um homem e uma mulher. Ele criou hétero, no caso também, que quer dizer não só entre um homem e uma mulher, mas como também um macho e uma fêmea. Se fosse levar em consideração esse texto de Romanos 1,27, poderia causar também a mesma questão aqui em, como é que eu posso dizer, em Efésios capítulo 4, quando fala de causar ou a palavra torpe, a palavra sem fundamento, a palavra que vem a denegrir a pessoa. Então aqui eu fecho o seguinte, esse discurso de Paulo é aquele que edifica. Primeiro ponto, aquele que mente, não minta mais. Aquele que tinha ira, controle a sua ira. Administre bem os seus impulsos. Aquele que roubava, não roube mais. E não fale qualquer palavra que venha comprometer o ambiente que o cerca. Agindo dessa forma, iremos edificar a unidade. Iremos fazer parte, porque o texto fala aqui, porque vocês fazem parte do corpo. Então, se nós fazemos parte do corpo, nós não devemos mentir. Porque o corpo é composto por Cristo. Cristo é o autor do corpo. Ele é o corpo. Então, se eu faço parte desse corpo como membro, eu não posso fazer parte com alguma deficiência moral. Eu tenho que fazer parte com a deficiência diferenciada. Que Deus, portanto, nos ajude a sermos de fato essa diferença. E ao fazer essa diferença, possamos fazer valer a nossa vida diante de Deus. E que assim sendo, possamos verdadeiramente nos sentir melhores em sua causa, como membros do corpo de Cristo, edificando então a honra e glória da sua presença em nossa vida. Deus, portanto, nos abençoe. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, te agradecemos, querido Pai, pela tua bondade, pelo teu cuidado, pelo teu auxílio, e pedimos, Senhor, que nos ajude a edificarmos a nossa vida diante de ti, de acordo com a tua vontade. Perdoa nossos pecados e nos ajuda, Senhor, a não viver nas práticas antigas do velho homem, da velha mulher, mas que no Senhor possamos nascer e nascer para a glória eterna. Pedimos a ti o perdão dos pecados e a tua direção para este dia. Suplicamos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, com a graça e a proteção de Deus. Até logo.